Imagine você em casa assistindo o programa do Ratinho, quando de repente um monte de aparição demoníaca, invocação do próprio demônio acontece no programa. Essa é a premissa de Late Night with the Devil, o novo filme de terror que eu assisti ontem e que foi uma grande surpresa pra mim. Caso você não tenha assistido ainda, não se preocupe que eu vou avisar quando for ter spoiler. Então vamos lá. Falando seriamente sobre a premissa agora, em Late Night with the Devil, a gente vai acompanhar o programa do Jack Delroy, que é interpretado pelo David Dastmalchian. Um nome difícil, viu? Então é muito interessante ver ele tendo esse destaque que ele merece no filme. E falando em destaque, é muito interessante como esse filme, todos os personagens que aparecem na tela têm o seu momento de destaque. Isso também por o filme ter 8 personagens, mas é muito legal ver como todos eles são bem explorados em algum momento, né? Ele é apresentador de um programa de TV que tá indo meio mal. Então, no dia de Halloween, ele resolve fazer um especial, onde ele vai chamar um descrente disso tudo e a principal atração da noite, a June e a Lily, que é uma adolescente que diz ter o demônio dentro de si. Pra mim, a principal coisa positiva desse filme é a atmosfera setentista. Eu esqueci de mencionar, mas o programa dele era dos anos 70, né? Então a gente tem toda aquela estética de um programa, bem aquelas coisas, uma plateia interativa, coisas bem marcantes daquela época e que transportam a gente pra lá. E uma coisa muito interessante que o filme traz é essa coisa de a gente tá assistindo a fita do programa mesmo. Mas pra ele não deixar a gente sem entender muita coisa, quando vai ter uma propaganda, a gente acompanha os bastidores em preto e branco. E outra coisa muito importante é que finalmente a gente teve o David Dastmalchian como protagonista de um filme. Ele tinha sido um personagem secundário em diversos grandes filmes, como em Os Suspeitos do Villeneuve. Ele fez o Esquadrão Suicida de 2021, apareceu em Duna, não em Duna 2, e sempre foi um personagem muito marcante em todos os filmes. E aqui finalmente ele teve um filme pra ser protagonista e ninguém duvidava que ele tinha capacidade pra isso, mas aqui ele se prova sendo um baita ator. Eu ia falar que a atuação dele é sutil, mas não é bem assim. Como ele é um apresentador no programa, ele sempre faz aquelas brincadeirinhas realmente como um apresentador no caso, mas nos momentos de tensão ele se mostra muito despreparado para aquilo tudo, então né, ele fica meio sem reação e é sensacional. Bom, agora acho que pra eu precisar falar um pouco mais do filme, eu vou entrar na parte dos spoilers. Então, se você não viu, veja porque vale muito a pena. E se você viu, fica aí. Bom, é muito interessante a gente ver como, na verdade, o Delroy, ele tá completamente sem o controle daquela situação. Isso, no caso, quando começa a dar tudo errado. A partir do momento em que o Christou morre, que é o médium, a gente percebe que a situação sai completamente do controle do Jack Delroy. Principalmente pelo fato daquilo ali envolver ele já, né? Porque antes de morrer, o Christou fala sobre a esposa falecida dele. É muito interessante como esse filme ele trabalha pra que a gente ache coisas em tempos exatos, assim. E ele mesmo vai desmentindo isso, sabe? Então a gente vai ver o cético indo hipnotizar o assistente do Delroy. E ele consegue, ele faz todos alucinarem, que tem verme saindo do assistente, é muito engraçado. Então nesse momento a gente pensa, pô, com certeza aquela mulher tá mentindo, não teve possessão nenhuma, a gente só tá hipnotizado. Mas logo desmente com a fita. E aí nesse momento a gente tem o final que eu vi que muita gente não gostou, mas eu achei sensacional. O final eu entendo que ele sai muito do tom do filme, né? O filme tem aquele negócio sobrenatural, mas a gente tá acompanhando tudo que tá acontecendo ali. O final é muito mais psicodélico, né? A gente vê a fita distorcendo, e aí vai, teoricamente, a gente fica hipnotizado e vai pra uma outra realidade. E o filme não deixa bem claro se o Jack Delroy ele realmente teve um pacto com aquela seita, né? Mas eu acredito que sim, né? Que é da hipnose, né? Teoricamente, que a fita fez em quem tava assistindo. Eu acho que aquilo realmente aconteceu, né? Não exatamente aquilo, mas que o Delroy tem influência ali naquela seita. E se eu tivesse que citar um ponto negativo, seria a seita em si. Porque o filme não explora ela tão bem, né? Ele cita no momento lá, conta a história da Lily que ela sofreu, mas depois disso eles esquecem a seita e ela só volta no final. Então, não fica muito bem explicado. Bom, eu não vou entrar em nenhuma dessas questões sobre o uso de inteligência artificial. E bom, esse foi o vídeo. Me conta aí o que você achou desse filme. Se você concorda ou discorda de mim, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.